Existe uma força invisível, poderosa, já presente dentro de você. Ela não depende da sua origem, da sua formação, nem da sua história até aqui. Essa força é silenciosa, mas molda cada detalhe da sua realidade. O nome dela é fé, mas não a fé como muitos foram ensinados, como algo abstrato, religioso ou emocional. Estamos falando da fé como força criadora, um princípio espiritual e mental capaz de transformar ideias em fatos, sonhos em conquistas, palavras em matéria. É essa fé que constrói pontes onde só há abismos, que move montanhas que a lógica diz serem intransponíveis. A maioria das pessoas não percebe que já carrega essa força dentro de si. Ela não precisa ser conquistada, apenas despertada. É como uma semente enterrada na terra, invisível aos olhos, mas cheia de potencial. E quando você começa a usar essa força conscientemente, tudo ao seu redor começa a responder. Situações mudam, portas se abrem, oportunidades surgem. Por quê? Porque você deixou de ser um espectador e passou a ser um co-criador da sua vida. Você deixou de viver por reação e começou a viver por intenção. É assim que nascem os milagres. Não por acaso, não por sorte, mas pela atuação deliberada de uma fé que se tornou consciente. Quando você entende isso, você para de procurar poder fora e começa a cultivar o que já está dentro. Tudo que existe no mundo físico, edifícios, empresas, livros, invenções, obras de arte, até mesmo esta mensagem que você está lendo, nasceu primeiro como uma ideia invisível. Antes de qualquer realidade palpável, houve um pensamento, um desejo, uma imagem mental. Isso revela um princípio fundamental da vida. Tudo é criado duas vezes. A primeira criação acontece no mundo interior, no invisível. A segunda, no mundo exterior, no visível. E a ponte entre essas duas dimensões é a fé. A fé é o elemento que dá forma e substância àquilo que ainda não pode ser tocado com as mãos, mas que já existe na mente e no espírito. Quando você sustenta uma imagem mental com convicção, emoção e persistência, o universo começa a se reorganizar para trazê-la à existência. Isso não é misticismo. É um princípio espiritual, mental e prático. Jesus afirmou: tudo é possível ao que crê. Ele não disse ao que deseja ou ao que tenta. Ele disse ao que crê. Porque a crença firme, mantida com intensidade e clareza, é criativa. Ela molda circunstâncias, atrai pessoas certas, inspira ideias e abre caminhos que antes estavam ocultos. Napoleon Hill escreveu: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. A chave está nessa combinação. Conceber e acreditar. A concepção é o plano, o sonho, o ideal. A crença é a energia criadora que o transforma em realidade. Quando você entende esse ciclo, ideia, fé, ação, resultado, você deixa de viver por tentativa e erro e passa a viver com propósito e poder. Jesus deixou um ensinamento poderoso que muitos repetem, mas poucos realmente compreendem em profundidade. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A força desta declaração não está apenas na promessa de poder, mas na revelação de como esse poder funciona. O grão de mostarda é minúsculo, quase insignificante aos olhos humanos, mas dentro dele há um potencial de crescimento extraordinário. Assim é a fé. Não precisa começar grande, mas precisa ser verdadeira, viva, determinada. A fé que move montanhas não é fé teórica, nem fé ocasional. É uma certeza interna tão profunda que não se abala diante das circunstâncias externas. É a convicção de que o que se viu no invisível é mais real do que qualquer obstáculo que se apresente no visível. Quando Jesus disse que nada seria impossível, ele não estava falando de poesia espiritual, mas de um princípio de criação. Ele estava ensinando que o mundo exterior responde ao mundo interior, que a realidade obedece à autoridade da fé. Mas note algo importante. Jesus não disse: pense sobre o monte.
nem ore pelo monte, nem tenha medo do monte. Ele disse: diga ao monte, fale, declare, ordene. A fé se expressa com palavras convictas. A palavra é um ato criador. A dúvida silencia, mas a fé fala. A fé não apenas espera. Ela declara, ela age, ela comanda. E é essa fé ativa, expressa, que remove montanhas. Não se trata de uma fé passiva, mas de uma força viva, que coopera com o Criador para transformar a realidade. O apóstolo Paulo nos convida a uma atitude mental que transcende os limites da lógica humana quando escreve: porque andamos por fé e não por vista. Essa simples frase carrega um princípio revolucionário. Viver pela fé é andar guiado pelo invisível, pelo que ainda não se vê, mas se crê como real. Isso desafia o sistema natural do mundo, que nos ensina a reagir com base no que os olhos enxergam, no que os sentidos captam. No entanto, quem anda pela fé vive de dentro para fora, guiado pela certeza interior que vem do Espírito, e não pelas circunstâncias mutáveis do exterior. Essa postura mental é o que separa o comum do extraordinário. Enquanto a maioria vive como refém dos fatos, das notícias, dos diagnósticos e das estatísticas, quem anda por fé vive debaixo de uma convicção superior, a verdade da palavra de Deus. Isso não significa ignorar a realidade, mas transformá-la pela força criadora da fé. Significa olhar para um cenário impossível e dizer: ainda que tudo diga o contrário, eu creio. É como Pedro andando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele fazia o impossível. Quando olhou para o vento, começou a afundar. O foco determina o resultado. Andar por fé exige disciplina mental. É escolher, diariamente, alimentar a mente com aquilo que fortalece a fé. Promessas divinas, visões de vitória, palavras de encorajamento. É substituir pensamentos de medo por pensamentos de certeza, pensamentos de derrota por pensamentos de conquista. Quem anda por fé vive em outro nível de consciência. Não se limita ao que está, mas se move em direção ao que pode ser. E é essa mentalidade que ativa os recursos do céu na terra. A mente é o campo onde se trava a verdadeira batalha da fé. Ela pode ser uma fonte inesgotável de poder criador ou uma prisão de limitações autoimpostas. Tudo depende de como a alimentamos e daquilo que permitimos que se enraize nela. A fé criadora começa no pensamento. Cada ideia, cada imagem mental, cada convicção que nutrimos, se repetida com intensidade emocional suficiente, começa a moldar a realidade ao nosso redor. Como já dizia Napoleon Hill, tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Isso está alinhado ao que Jesus afirmou: se creres, verás a glória de Deus. A mente não distingue claramente entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Quando visualizamos algo com fé, emoção e convicção, estamos programando nosso subconsciente para aceitar aquilo como parte do nosso destino. Isso aciona uma força criadora poderosa, que nos impulsiona a agir com ousadia, atrai circunstâncias compatíveis com nosso pensamento dominante e alinha os recursos necessários para que aquilo se manifeste no mundo físico. É por isso que a renovação da mente é essencial. Não basta crer com os lábios. É preciso reformar os padrões mentais, substituir os pensamentos de escassez por pensamentos de abundância, de limitação por possibilidades. A fé criadora exige vigilância constante sobre os pensamentos que permitimos habitar em nós. O medo, a dúvida e a autossabotagem são como ervas daninhas. Se não forem arrancados, sufocam as sementes da fé. Em contrapartida, pensamentos de vitória, gratidão, propósito e confiança funcionam como adubo espiritual, acelerando o crescimento daquilo que desejamos manifestar. A mente é uma usina de milagres ou de fracassos. Tudo depende da frequência que decidimos sintonizar. Como está escrito em Provérbios, como imagina em sua alma, assim ele é. Logo, pense como vencedor, creia como vencedor, fale como vencedor,
e inevitavelmente viverá como um. A fé criadora não se limita ao campo da contemplação. Ela se revela sobretudo na ação ousada. A fé sem obras é morta, como afirma a carta de Tiago. É preciso transformar a convicção interior em atitudes coerentes com aquilo que se crê. Quem crê de verdade age de acordo com a visão que carrega no espírito, mesmo que os sentidos digam o contrário. Essa é a diferença entre o mero desejo e a fé operante. O desejo espera condições perfeitas, enquanto a fé cria as condições por meio da ação. Jesus não apenas curava com palavras, mas muitas vezes pedia que as pessoas dessem um passo, que se levantassem, que fossem até o sacerdote, que mergulhassem no tanque. Isso mostra que a ação ativava o milagre. Da mesma forma, Napoleon Hill ensina que o plano mais poderoso de todos será inútil se não for posto em prática. A fé criadora exige movimento, mesmo que vacilante no começo. É quando colocamos o pé na água que ela se abre. É quando nos dispomos a agir, mesmo com medo, que a coragem nos acompanha. Agir com fé não significa agir sem planejamento ou responsabilidade, mas sim com a certeza interior de que estamos respaldados por um poder maior, que coopera com os que ousam. A procrastinação é a fuga do compromisso com aquilo que se deseja. Já a ação é o testemunho de que realmente acreditamos no que declaramos. Cada atitude alinhada com a fé é uma declaração silenciosa ao universo e aos céus de que estamos prontos para receber aquilo que pedimos. Portanto, não basta visualizar, é preciso agir, tomar decisões, dar passos, mesmo pequenos, mas consistentes. A fé criadora só se torna real quando se transforma em movimento. A fé criadora não se alimenta da dúvida, mas da certeza interior, da convicção que permanece mesmo quando não há sinais visíveis. E é justamente nesse ponto que entra o poder da repetição afirmativa. Tanto nas Escrituras quanto nos ensinamentos de Napoleon Hill, vemos que aquilo que é constantemente repetido, com emoção e intenção, acaba enraizando-se no subconsciente e moldando a realidade. A Bíblia afirma que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Isso não se refere apenas à escuta física, mas à repetição constante da verdade até que ela se torne parte viva do ser. Napoleon Hill ensina que a autossugestão, a repetição persistente de pensamentos dominantes, é o caminho para influenciar o subconsciente. E o subconsciente é o terreno fértil, onde as sementes da fé são cultivadas. Quando uma pessoa repete afirmações positivas com sentimento, dia após dia, ela está, na prática, programando sua mente para crer e agir em direção ao seu propósito. Com o tempo, essas afirmações criam novas crenças, novos hábitos, novas atitudes e, por consequência, uma nova realidade. Jesus mesmo usava declarações firmes sobre si e sobre o reino de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo é possível ao que crê. Se disserdes a este monte. Não eram palavras vazias, mas afirmações de uma realidade superior que ele queria manifestar. Da mesma forma, quando declaramos com fé e persistência que somos capazes, que somos filhos de Deus, que somos prósperos, saudáveis, guiados e protegidos, estamos trazendo o invisível para o visível. A repetição afirmativa é como regar uma planta todos os dias. Pode parecer que nada acontece por um tempo, mas quando a semente brota, ela cresce com força. Por isso, se queremos cultivar uma fé criadora e transformadora, devemos ser vigilantes com nossas palavras e disciplinados na repetição de afirmações que alinhem mente, emoção e espírito com o propósito divino que carregamos. A fé que muda o mundo começa com palavras que moldam o interior. A fé criadora se alimenta de imagens mentais claras e vivas. Tudo o que o ser humano é capaz de imaginar com convicção, ele é capaz de realizar, desde que acredite com intensidade e haja com propósito. Esse princípio é tanto espiritual quanto mental. A Bíblia nos ensina que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Isso significa que antes de qualquer manifestação externa, é preciso haver uma visão interna.
um quadro mental nítido daquilo que se deseja criar. Napoleon Hill enfatiza o poder da imaginação como a oficina da mente. É nela que se desenham os planos, os sonhos e as metas antes de serem realizados no mundo físico. Ele ensina que todas as realizações começam com um desejo ardente, mas esse desejo precisa ser transformado em uma imagem mental vívida e constantemente alimentada. Quanto mais intensa e emocionalmente envolvente for essa imagem, mais ela influenciará o subconsciente e, consequentemente, as atitudes, decisões e oportunidades que surgirão. Deus mesmo trabalha com imagens. Quando chamou Abraão para ser pai de multidões, deu-lhe uma visão. Olha para as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. Ele não apenas falou, mas deu a Abraão um símbolo visual poderoso que se fixou em sua mente e alimentou sua fé durante anos. Isso nos mostra que visualizar com clareza é uma prática espiritual, não apenas psicológica. Por isso, é essencial que alimentemos nossa fé com imagens de vitória, cura, prosperidade, propósito e realização. Devemos visualizar não apenas o resultado, mas o processo, os passos, os sentimentos e a transformação pessoal que ocorrerá. A mente não distingue entre o que é vividamente imaginado e o que é real. Ela age como se aquilo que visualizamos com emoção já estivesse acontecendo. E é aí que a fé se fortalece. Quando o futuro desejado é vivido internamente com tamanha clareza que parece inevitável. A fé criadora é, portanto, uma parceria entre o espírito e a mente. É acreditar de tal forma naquilo que se vê com os olhos da alma, que o universo, sob a direção de Deus, começa a conspirar para tornar visível aquilo que já é real no invisível.